Muito bem, estamos de volta com o nosso Orientes, falando dessas fases, né? Como lidar com as fases dos nossos filhos. Lembro você que no final, no último bloco, vai ser dada aqui os contatos dos nossos convidados. Você pode depois entrar em contato e fazer a sua solicitação particular. Dá trabalho para eles, gente. Isso é bom. Isso é bom. Porque agora a gente vai falar de limites, né? Então você, nessa altura da sua vida, pode abusar dos limites. Já tem autoridade para isso. Se a gente começou a colocar limites, se a gente começou a colocar essa ordem, se a criança se sente segura, ela entra na adolescência já com o pé mais firme, menos, apesar da parte hormonal, entra? Entra. Olha, árvore boa produz frutos bons. Lógico que a adolescência é um período onde a criança, né, o adolescente, o jovem... Fala criança, não, eles ficam bravos. Não, fica uma fera. Ele vai querer se identificar, é um período de uma certa rebeldia e tal, isso é normal. Só que não pode fugir muito aos parâmetros, né, do bom senso. Lécio, a gente tem falado aqui a importância da comunicação, esse tipo de coisa, e eu costumo dizer, geralmente, o seguinte: contratos bem feitos não dão problema. Quando você... O pai dizia, combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Quando você aprende a comunicação do adolescente, porque você também já criou uma criança num ambiente saudável, onde os pais conversam. Você já está conversando, você já está saindo de si, você já está enfrentando a aventura. Exato. Os problemas vão surgir. Só vão continuar. O diálogo, ele sempre sabe quem é confiável e quem não é. Se você é um pai, uma mãe, mesmo você que é uma mãe solteira, uma avó que cria o filho, um tio que está criando, é o teu filho. Então, quando você é um porto seguro, por mais aventura, por mais que a criança, que o adolescente, o jovem, queira desbravar o mundo, ele sabe aonde é o porto seguro. Isso é muito importante. Até porque, diante do raciocínio que vocês desenvolveram, na verdade, a criança foi, desde sempre, um desafio. A criança foi sempre uma forma de se aprender, né? Então, aquela ideia que os pais têm é errônea, de achar que dominou quando era criança e que agora na adolescência é uma péssima... Na verdade, a gente vê um ranço do pai e da mãe falando da adolescência porque ele não tem mais rédea. Mas, na verdade, ele nunca teve. Nunca. Na verdade, ele sempre viveu uma descoberta contínua. E quem enxerga o crescimento dos filhos dessa forma, como algo dessa forma, nossa, coisa pesada, primeiro já ferrou tudo. A criança, ela é criada, né? Ela recebe os valores, ela é uma dádiva. Então, o olheiro moldando o barro, o pai professor. A adolescência, o pai também continua como professor, mas o adolescente, ele é aquele que também tem o direito de desafiar, de provar e de compreender o mundo de outra forma. Ele está formando um protagonista agora. Ele continua questionando, ele continua tentando se expressar. Sim, e a gente continua tendo que dialogar. Exato. Mas agora o foco já é outro, né? Sim. É protagonizar agora. Se começar agora a mostrar para ele que, mais um pouco, quem faz a história agora é você. Talvez o pai saia do centro um tanto, né? Isso! E ele ocupa mais o centro. Você saiu Fala, do mãe. centro. Não, É a mãe ou a psicopedagoga que está querendo falar? Psicopedagoga. Eu estou com a filha com 17, o filho com 24, eu já passei aí dessa fase. Mas eu vejo assim, é a fase onde esse jovem, ele precisa se situar. Por isso que o adolescente precisa viver em grupo. Quando o adolescente está sozinho, isolado, ele tem algum problema, porque ele precisa se situar. Então, ele vai fazer parte da tribo dos roqueiros, da tribo dos surfistas, da tribo dos sei lá, dos que gostam de alguma coisa, dos nerds. Então, ele vai se situar. E em grupo, o adolescente consegue isso, porque é uma fase, como foi aquela primeira fase da descoberta. Eu comecei a andar e descobri o mundo ao meu redor. Agora, ele tem uma bagagem, ele tem os valores que a família deu, ele tem os limites,
limites, ele sabe o que é certo, o que é errado, ele tem esse conhecimento, ele tem o gosto dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, mas tem uma fase aí, a questão como você falou, os hormônios turbilhando, o meu medo de sair dessa infância e entrar nessa juventude, porque aí eu passo a ter responsabilidades e autonomias. Então, a partir que o meu filho se vê autônomo, ele se vê com as responsabilidades e com as consequências, né? E muitos jovens não estão preparados a assumir essa consequência, porque lá naquele primeiro momento da infância não se foi trabalhado isso, na questão da organização de uma caixa de brinquedos, por exemplo, nessa regra de fazer o começo, meio e fim em todas as suas ações. Na adolescência vai refletir. Então, a adolescência não é que é uma fase ruim, a aborrecência, como alguns falam. Eu não vejo por aí. Eu vejo que é a hora de... Eu não gosto desse termo. Eu vejo que é uma hora de colher o que foi plantado. De colher, e mesmo assim, essa colheita tem que ser feita de uma forma também de orientação. Mas não aquela orientação anterior que se pegava na mão e falava, recolhe o brinquedo, vamos tomar banho. Não, ele sabe que ele tem que tomar banho todo dia. Isso já está, a vida dele toda já, até vamos dizer, se ele está com 14 anos, isso foi falado. É a hora de ele se organizar e de ele mostrar. E ter o pai como porto seguro. Na hora do conflito, fiz uma coisa errada, aprontei na rua, tal. O pai tem que ser o porto seguro e não só o punidor. Porque às vezes vem o pai, que é o que vai... eu não conto pro meu pai porque eu apanho, Já ou porque dá escreveu errado. um livro sobre adolescência ainda não? Está a caminho. Então tá. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já já.